E aí galerinha, seja bem-vindo ao canal Paradigmata. Hoje nós vamos conversar um pouco acerca do Hegel, grande filósofo alemão aí que vai estar dando continuidade às ideias do Kant, certo? Para a gente poder entender um pouco o Hegel, a gente precisa entender sua primeira transformação nesse pensamento filosófico. Foi quando ele começou a pensar que existia um espírito, uma consciência do tempo. E aí ele vai pensar que essa consciência, esse espírito, ele vai evoluindo ao longo de toda a história. Dessa forma, ele vai começar a pensar que as ideias, que as verdades, que tudo aquilo que seria seguro e que a filosofia tinha perdido seu tempo até ali discutindo e pensando, é mutável. Então, ele vai começar a pensar que cada acontecimento, que cada ideia, que cada teoria, ela só faz sentido no seu contexto histórico, porque o homem seria um ser histórico. Então, o Hegel chega com essa mudança aí radical dentro da filosofia. Não existiriam verdades absolutas, essas verdades elas seriam construídas a partir do seu tempo e sendo fruto do seu tempo. Então ele vai trazer para a gente uma ideia bem clara. Quando a gente vai analisar qualquer coisa, quando a gente vai parar para pensar qualquer acontecimento, quando a gente para olhar determinadas obras de artes, ou mesmo para analisar determinados contextos políticos, aquele contexto, aquela arte, aquele pensamento só faz sentido naquele tempo, naquele povo e a partir das realidades que aquele povo está vivendo. Então não daria para a gente pensar, por exemplo, na questão do divórcio sendo igual durante toda a história. Há 30, 40 anos atrás, no Brasil, era basicamente um tabu, era absurdo a própria ideia. E essa ideia depois começa a ser desenvolvida, começa a evoluir, começa a se transformar e hoje se torna algo comum. Mas é um outro tempo, é um outro contexto. O avanço tecnológico trouxe inúmeras mudanças para a nossa sociedade. As tecnologias nos possibilitaram ver o mundo hoje de uma forma diferente. Então preste atenção, jovem Padawan, essa evolução que o Hegel vai pensando, ela vai sendo cada vez mais progressiva, maior. E como assim, tio? Ele acha que esse espírito começou bem pequenininho e esse espírito ele vai crescendo. Ao longo do tempo, a coletividade, o humano, vai tomando cada vez mais consciência de si, vai desenvolvendo cada vez mais a racionalidade. E essa evolução ela vai se dando. Não dá para voltar. Então não dá mais para a gente imaginar um mundo ou pensar um mundo como seria ele sem todo o avanço tecnológico que nós temos hoje. A racionalidade nos permitiu construir o mundo que temos hoje, essa facilidade de comunicação pelos meios virtuais e a gente não consegue simplesmente voltar. Agora a gente vai ter que continuar progredindo a partir daí. Então a ideia do Hegel parte desse princípio, dessa evolução a partir da noção de que nós também somos seres históricos. Uma consciência humana, um espírito humano evoluindo ao longo do tempo, ao longo do próprio desenrolar dos acontecimentos históricos. E aí essa racionalidade crescente, ela vai influenciar também o ser e o real. Ela vai influenciar quem nós somos. E nós vamos ser pensados a partir também de algo dinâmico. O ser passa a ser algo dinâmico. Nessa dinamicidade, nós desenvolvemos o devir. O devir vai fazer parte disso e o que movimenta essa dinamicidade, o que faz com que essa história progrida, o que faz com que esse tempo ele vá mudando, esse espírito vá evoluindo, para o Hegel é nada mais, nada menos do que a dialética. Presta atenção, ele não está dizendo que a dialética é um método que nós vamos utilizar. Está dizendo que a dialética é a própria realidade, a própria estrutura da realidade. Tio, e o que é dialética? Dialética é um pensamento no qual eu vou ter uma tese, eu vou ter uma antitese, eu tenho uma ideia e eu tenho uma ideia oposta. E o confronto das duas produz uma síntese, produz algo novo. Ah, tio, então o devir, o ser, pararia na construção dessa síntese. Não, jovem Padawan. Por quê? Porque depois essa síntese se torna uma nova tese, que vai encontrar uma nova antítese, que vai se confrontar, formando uma nova síntese, que vai virar uma nova tese, encontrar uma nova antítese, se confrontar, e isso num movimento eterno e infinito. Então essa evolução, esse movimento da história, o motor do próprio acontecimento histórico e do desenvolvimento do ser, é o que, tio? É a contradição. São os confrontos, é esse movimento dialético que promove essa evolução humana. Ah, tio, mas então a gente vai sempre nesse conflito, sempre nessas transformações. E o que leva então a essa evolução propriamente dita? Por que a gente evoluiria com esse conflito? O que leva ele até essa ideia de que o espírito evolui com isso?
Bom, gente, ele vai pensar que lá no início, quando esse espírito humano começa a se desenvolver, quando essa consciência da realidade começa a se desenvolver, ela vai começar a passar por alguns estágios. O primeiro estágio, o primeiro momento é o desenvolvimento desse próprio espírito e a consciência de que ele existe, de que ele é. Tomar aí um desenvolvimento mais individual. Então imagine o seguinte, quando a criança é pequena, qual é a primeira coisa que ela começa a ter noção? É dela própria. Então ela vai começar a se perceber enquanto indivíduo. Então ele vai pensar que inicialmente esse espírito começou a se perceber. Aos poucos, ele começou a perceber o outro. Ele começou a se ver no mundo, ele começou a perceber a coletividade, e aí vem um estado mais objetivo da coisa. Ele começa a se perceber fora da caixa, através do desenvolvimento das vidas sociais e políticas. Por fim, um processo de autoconhecimento. Então volta aí, tio. Ele desenvolve primeiro esse espírito e essa consciência de si, a sua própria noção de quem ele é e do que ele é. E isso daí ele começa a perceber o vir a ser. Depois ele começa a perceber também o ser no mundo, o ser em relação aos outros, essa dialética dele no cotidiano. E por fim ele volta para si, para poder desenvolver um processo de autoconhecimento, uma consciência superior. Uma consciência aí que para o Hegel, gente, é fundada em cima do quê? Da filosofia. Então a filosofia seria fundamental para esse processo final de desenvolvimento dessa autoconsciência. Tá dando para entender? Então a gente passaria gradativamente por essa evolução. O mundo para o Hegel, ele é racional. O real é racional e o racional é real. Essa frase do Hegel diz tudo. Presta atenção. O real é racional. Então tudo que acontece é racional e o racional é real. Então para o Hegel, acontecimentos como a guerra, como a fome, acontecimentos que aparentemente são tristes, para o Hegel também são racionais. Eles não acontecem por acaso, eles são frutos de uma lógica e de uma estrutura de acontecimentos que geram aquele acontecimento. Então, o movimento humano fez com que a guerra acontecesse, o movimento humano fez com que a fome existisse e pessoas passassem fome, e por aí vai. Não é algo aleatório que surgiu do nada, por um acaso ou por uma vontade divina. A racionalidade está nessa estrutura básica dessa construção dialética. E aí, gente, quando ele começa a pensar a sua filosofia política, ele vai usar a mesma ideia que ele está tendo agora, dessa evolução gradativa. Então ele vai pensar o quê, tio? Que lá no começo do mundo, no começo desse espírito, no começo dessas civilizações, do povo, da humanidade, o primeiro local onde o indivíduo se percebe é onde? No seio familiar. Então dentro da família é que a pessoa começa a se formar. Ele vai discordar um pouco dos contratualistas, que vai dizer que esse contrato social ele é feito a partir desse momento que a gente começa a ter o controle sobre a propriedade privada, a partir do momento que a gente pega e vive coletivamente, essa lei se instaura. Ele vai dizer que não. Ele vai dizer que essa lei começa no seio mais interno, na família. Na família a gente aprende a obedecer, na família a gente aprende que existem normas, na família a gente aprende o que pode e o que não pode. Aos poucos a gente vai migrando para uma vida numa sociedade civil. E aí nessa sociedade civil, nessas primeiras comunidades, nessas primeiras organizações, eu ainda não tenho a presença do Estado. O Estado vai ser fruto dessa evolução de uma percepção de mim, do meu núcleo interno, de uma percepção de um núcleo maior e de vários outros núcleos fora da minha casa, que vai fazer com que a gente aprenda a se relacionar e compreenda um ao outro, aprenda a vir a ser nesse mundo, para por fim a gente desenvolver uma consciência maior enquanto humanidade, enquanto povo, e aí construir o Estado. Beleza, então é mais ou menos essa a linha de pensamento do Hegel. O Hegel ele vai ser um dos grandes pensadores aí dessa transição do século XVIII para o século XIX. E ele tem um ponto muito importante, ele vai dar continuidade a essa ideia e essa defesa da racionalidade do Kant. Paralelo a ele vai vir o Schopenhauer, que é o que nós vamos estar vendo no próximo vídeo. E o Schopenhauer viveu e vai ser um grande opositor desse pensamento hegeliano. Mas o Hegel vai influenciar várias coisas. Não sei se vocês repararam, mas ele fala dessa contradição. Quando a gente estuda Marx, a gente vai começar a ver o quê? O motor para o Marx é essa luta de classe, fruto dessa ideia do Hegel. Quando a gente pega o livro da Origem da Propriedade Privada da Família e do Estado, do Engels, amigo do Marx, se inspira em quê? Se inspira nessa evolução hegeliana também, dessa formação e desse desenvolvimento político. Então Hegel ele vai trazer para a realidade, trazer para a filosofia, trazer para o pensamento essa ideia dessa importância da história, dessa compreensão do seu tempo, dessa análise social para a gente entender essa evolução humana. Beleza? Valeu, galerinha. Tamo junto e até mais.